Olá, o nosso tema de hoje é uma pergunta que nunca sai de moda. Qual caminho seguir? Mas vamos olhar para esta questão ouvindo duas vozes que se cruzam, as vozes da vida e as vozes do Evangelho. A vida fala o tempo todo, fala nos encontros, nos desencontros, nas dores, nas alegrias, nas conquistas e nas perdas. Fala quando estamos serenos e também quando estamos cansados. Quem nunca sentiu que a própria vida grita? Preste atenção, mude de rumo, continue, recomece. Essas vozes são preciosas porque revelam nossa humanidade. Elas nos lembram que somos limitados, mas também capazes de criar, amar e servir. E ao mesmo tempo, há vozes do Evangelho. Uma voz que não é apenas som externo, mas eco dentro de nós. O Evangelho é a palavra viva que atravessa os séculos e continua a iluminar cada momento do nosso caminho. E quando Jesus diz, eu sou o caminho, verdade e vida, ele está respondendo a essa pergunta fundamental: qual caminho seguir? Ele nos convida não apenas a ouvir, mas a caminhar junto dele. O bonito é que essas duas vozes não se excluem, pelo contrário, elas se encontram. A voz da vida nos mostra os desafios concretos: desemprego, violência, solidão, crises familiares, incertezas do futuro. Já a voz do Evangelho dá horizonte, dá força, dá direção. Não é uma fuga da realidade, mas um modo novo de encarar a realidade. É como se o Evangelho fosse uma lente que nos ajuda a enxergar melhor a vida. Pense em situações simples. Por exemplo, a vida pode dizer, você está cansado, você está desanimado. E o Evangelho responde, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos darei descanso. A vida pode dizer assim, é difícil perdoar, o mais fácil é guardar o rancor. O Evangelho responde, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. A vida pode dizer, o mundo é injusto, não adianta lutar. O Evangelho responde, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Você percebe como essas vozes se completam? A vida traz as perguntas, o Evangelho oferece respostas. A vida mostra o terreno, o Evangelho aponta o horizonte. A vida é o chão, o Evangelho é a bússola. Mas para ouvir essas vozes nós precisamos de silêncio e nós precisamos de atenção. Nosso tempo é barulhento, apressado, cheio de distrações. Se não aprendemos a escutar, nós acabamos seguindo caminhos que nos levam a lugar algum ou a lugar nenhum. O segredo é abrir o coração, deixar a vida falar, mas também deixar o Evangelho iluminar. E aqui está algo importante. Ouvir o Evangelho não é só decorar versículos, é deixar que a palavra toque a vida, transforme as escolhas, inspire atitudes. Então, o Evangelho não é teoria, é prática. E ele pede que cada um de nós seja também voz para os outros, voz de esperança, voz de justiça, voz de paz. Por isso, quando perguntamos qual o caminho seguir, a resposta não está apenas nas nossas forças, está na sintonia entre essas duas vozes, a vida que nos provoca e o Evangelho que nos orienta. E quando caminhamos nessa sintonia, mesmo os desafios mais pesados podem se transformar em possibilidades. A vida fala, o Evangelho responde, e juntos eles nos mostram qual é esse caminho que devemos seguir. Então, qual o caminho seguir? O caminho que nasce do diálogo entre a vida e o Evangelho. O caminho que nos faz humanos e, ao mesmo tempo, discípulos de Jesus. O caminho que nos leva a amar mais e a viver melhor. Tchau.